Olá, meu nome é Lucas Uster e nesse vídeo eu vou te trazer uma sistematização sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Para quem não sabe, essa lei vai entrar em vigor esse ano, já em 2020, e ela vai trazer uma série de cuidados e obrigações que o controlador e o operador dos dados pessoais vão ter que tomar para que essa empresa esteja em conformidade com a lei. Então, primeiro eu vou explicar o que é a LGPD, ou Lei Geral de Proteção de Dados, quais são os principais conceitos que essa lei traz, e depois, por fim, o que é preciso fazer para estar em conformidade com essa legislação. É importante dizer que caso a empresa ou o profissional liberal não esteja em conformidade com essa legislação, que ele vai acabar enfrentando vários problemas, como multas, exposição pública e, em alguns casos, até mesmo processos judiciais pedindo indenização pelos danos causados. Então, o que são dados pessoais? É importante entender o conceito de dados pessoais, porque é a partir desse entendimento que muitas empresas e muitos empreendedores individuais vão acabar percebendo que eles já realizam tratamento de dados hoje. E se tu realiza tratamento de dados, isso significa que tu vai ter que respeitar essa Lei Geral de Proteção de Dados, a partir da entrada em vigor. O artigo 5º da LGPD traz o conceito de dado pessoal como sendo uma informação relacionada a uma pessoa natural. E essa pessoa pode ser identificada ou identificável. O que significa isso? Significa que qualquer informação relativa a uma pessoa vai ser um dado. E que essa pessoa precisa ser uma pessoa física, uma pessoa ser humano. Não pode ser uma empresa ou uma entidade, por exemplo. Aí, para empresas e entidades, para quem não é pessoa natural, a LGPD não vai se aplicar. E quanto ao direto ou indiretamente, isso significa que a gente não precisa identificar diretamente a pessoa para que esse dado seja um dado pessoal dela. Um exemplo que a gente pode utilizar de pessoa identificável é uma lista de chamada de escola mesmo, por exemplo, que em vez do nome do aluno e a nota dele, vai aparecer um número e a nota. Mas o aluno e quem quiser também consegue descobrir quem é aquele número a partir de uma outra lista onde tem o nome da pessoa, nome do aluno e o número. Então, esse seria um caso de um dado relativo a uma pessoa identificável. A nota dele é um dado relativo àquele aluno que não está identificado naquele momento. Porém, é muito fácil identificar quem é. Outros exemplos de dados pessoais seriam, por exemplo, o nome, sobrenome, o endereço, informações de CPF, carteira de motorista, RG, um e-mail da pessoa, os acessos de IP, de protocolo de internet, de navegação dela, informações do cartão de crédito dessa pessoa, o histórico de compras de uma pessoa. Tudo isso são informações referentes a uma pessoa e logo são dados pessoais. A lei também traz o conceito de dado anonimizado. O que seria isso? Seria quando a gente consegue, por meio de um sistema, de uma tecnologia, fazer com que aquele dado deixe de estar vinculado diretamente a uma pessoa. Então, a gente não consegue mais saber que aquele dado é pertencente a alguém. E quando é feito isso com um dado, a lei diz que então ela para de ser aplicável a esses dados. Ou seja, quando nós temos dados anonimizados, a Lei Geral de Proteção de Dados já não vai mais regular esses dados. Por isso que é, então, tão importante, na medida do possível, claro, que as empresas e os profissionais que trabalham com dados consigam fazer a anonimização desses dados. Porque assim vai ficar muito mais tranquilo deles estarem conforme a legislação e vão evitar, consequentemente, muitos problemas. Um exemplo de dado anonimizado seria, por exemplo, as próprias estatísticas do vídeo que vocês estão vendo. Depois que esse vídeo for ao ar, vocês vão começar a assistir o vídeo, né? E eu consigo, através do YouTube mesmo, consigo ter um acesso ao número de visualizações, quanto tempo em média, que as pessoas passaram visualizando, quantas pessoas adicionaram esse vídeo numa lista, quantas pessoas encaminharam esse vídeo para algum conhecido.
Isso tudo eu tenho acesso. Só que eu não consigo saber quem são essas pessoas, porque esse dado está anonimizado. Eu vou conseguir saber somente o número de pessoas que fez determinada ação. Então, esse é um caso muito comum de dado anônimo. E os dados que eu guardar sobre isso, por exemplo, quantas pessoas acessaram meu vídeo, eu posso ter esses dados e a LGPD não vai se aplicar a eles, porque eles não são dados pessoais no sentido da LGPD. E também a lei traz a questão dos dados relativos à criança e adolescente, porque para esses dados eles vão ter um tratamento especial e vai ser necessário o consentimento de pelo menos um dos responsáveis para que esse dado possa ser tratado. Então, por exemplo, uma creche que trabalha com crianças, ou alguma instituição que lide com crianças normalmente, ela vai ter que cuidar esse requisito da lei. Ela vai precisar do consentimento dos responsáveis para conseguir tratar os dados dessas crianças. E também é importante destacar que a LGPD trouxe o conceito de dados sensíveis. O que seriam dados sensíveis? Seriam aqueles dados referentes a uma pessoa também, só que em razão do caráter muito particular desses dados, eles podem ser usados de forma discriminatória. Por exemplo, dados referentes à opção religiosa, à opção sexual, a opiniões políticas de uma pessoa, tudo isso são dados sensíveis. E a lei é extremamente rígida quanto a esses dados. Eles têm um tratamento totalmente diferenciado, que não vai ser o foco nesse vídeo, mas é bom desde já saber. E eu falei bastante até agora sobre tratamento de dados, né? E o que é então o tratamento de dados? A lei diz que tratamento de dados ele vai ser qualquer ação. A lei traz um leque gigante de ações. Eu vou falar algumas aqui, mas qualquer uma dessas ações que se a empresa ou o profissional fizer, ele vai estar tratando dados. O nome tratamento às vezes é meio enganoso, né? Porque, por exemplo, coletar o dado de alguém, pedir para a pessoa preencher uma pesquisa, por exemplo, isso já é tratamento de dados. Então, a coleta, o registro dos dados, conservar os dados, modificar eventual dado, consultar os dados e disseminar os dados e até mesmo apagar os dados. Tudo isso são ações que são consideradas tratamento de dados. Então, se a tua empresa faz isso, coleta dados, por exemplo, coleta a data de aniversário de alguém para mandar um presente, isso para mandar uma promoção também, isso já é tratamento de dados. Ou consulta os dados, às vezes não foi nem ela que coletou, mas ela consulta, isso é tratamento de dados. Então é muito importante se atentar. E de acordo com a LGPD, esse tratamento de dados, ele tem que ser feito sempre mediante o consentimento do titular dos dados. O titular, a gente, quando fala titular dos dados, isso é a pessoa a quem esses dados se referem. É preciso o consentimento. Então, se uma empresa administra a gestão dos seus empregados, por exemplo, ela tem muitos dados ali, vai precisar do consentimento. Ou se ela tem um banco de dados dos clientes, vai precisar do consentimento dos clientes. Se ela envia e-mails promocionais, por exemplo, ou se ela grava vídeo sobre o ambiente onde ela está situada, tudo isso ela está coletando dados e vai precisar do consentimento desses titulares dos dados. E a LGPD também traz três seres, vamos dizer assim, que são extremamente importantes agora para o tratamento de dados, que é o controlador dos dados, o operador e o encarregado. O controlador dos dados é aquele que vai decidir sobre a política do tratamento de dados. Ele pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. A própria empresa que tem esses dados, por exemplo, pode ser a controladora dos dados. Ou ela pode nomear algum administrador da empresa para que esse administrador seja o controlador. Mas o importante é que esse controlador ele vai ser aquele que vai ditar as políticas a serem seguidas quanto ao tratamento dos dados. E o operador é aquele que vai aplicar essas políticas, ou seja, vai ser uma pessoa também, tanto física quanto jurídica, pode ser de dentro da empresa, ou a empresa pode contratar um operador externo, mas é quem vai aplicar, ou seja, quem vai garantir com que, na prática, essas políticas estejam sendo efetivadas.
E o encarregado, que tem muita gente chama de DPO, é DPO a sigla, o encarregado ele vai ser aquela pessoa indicada pelo controlador e ele vai ser o intermediário nessa relação, ou seja, ele que vai responder perante órgãos públicos, ele que vai fazer o meio de campo entre o titular dos dados e a empresa quando esse titular quiser saber alguma coisa. Mais para frente a gente vai ver os direitos do titular. Então ele vai exercer essa comunicação. E além disso, ele também é responsável por propagar essa política de proteção de dados dentro do ambiente empresarial. Ou seja, é um profissional que vai ficar lotado na empresa e ele vai ter essa função de garantir com que os funcionários entendam a política, de ensinar os funcionários. Ele vai responder perante terceiros quando alguma questão sobre a proteção de dados é feita. Ele vai então ser como se fosse o intermediário dos dados mesmo, entre a empresa e terceiros e entre membros da própria empresa. Ele pode estar lotado fora da empresa também. E é extremamente importante destacar que tanto o controlador quanto o operador respondem solidariamente por qualquer dano que ocorrer com os titulares dos dados em razão do descumprimento das normas da LGPD. Ou seja, primeiro que responder solidariamente significa que aquele que foi lesado pode ajuizar uma ação tanto quanto contra o controlador quanto contra o operador dos dados, desde que eles tenham realizado o tratamento em descumprimento a essa legislação. Então é extremamente importante cuidar e cumprir essa norma, porque vai evitar uma responsabilidade que pode ser extremamente alta. Nós não sabemos ainda, não tivemos processos em que já foi aplicada essa legislação, mas as indenizações podem ter valores muito altos. O controlador e o operador somente não vão responder quando eles conseguirem justificar um dos itens do artigo 43 da lei, ou seja, ou eles comprovem que eles não realizaram aquele tratamento dos dados, ou seja, foi outra pessoa que realizou o tratamento, então essa outra pessoa é que deverá ser responsável, ou eles comprovem que, embora eles tenham realizado esse tratamento, eles conseguiram realizar de acordo com a legislação, e nesse caso eles não vão responder. Ainda existe uma discussão de direito do consumidor, por exemplo, em que, se mesmo eles não respondendo pelo vazamento de dados, se pela responsabilidade como fornecedor, eles não responderiam, mas isso daria um outro vídeo separado. E agora um exemplo que a gente pode trazer sobre em que não haveria responsabilidade seria, por exemplo, no caso de vazamento de dados em que um hacker tivesse invadido o computador do titular de dados e esse hacker conseguisse vazar dados dele. Nesse caso, o controlador e o operador, desde que eles estivessem conforme a lei, ou seja, aplicado todas as obrigações que eles deveriam ter praticado, nesse caso eles não responderiam, porque foi um fato de terceiro que não foi por culpa deles. E então, quais são os direitos do titular dos dados? Eu vou citar aqui alguns dos direitos, mas eu recomendo fortemente que leiam a lei. O primeiro deles é solicitar as informações sobre o processamento dos dados. Ele tem o direito de saber como esses dados estão sendo processados. Obter acesso aos dados, ou seja, saber quais são os dados que o controlador e o operador estão armazenando. Ele pode solicitar também alterações nesses dados, pode solicitar inclusive que os dados sejam apagados, se ele quiser. Ele tem o direito a isso. Ele tem o direito de se opor ao próprio tratamento dos dados, ou seja, ele pode solicitar que os dados não sejam tratados. Ele também tem o direito de pedir o próprio envio desses dados para ele, ou que esses dados sejam enviados para uma outra pessoa física ou jurídica. Ou seja, vamos pegar um exemplo. O titular dos dados poderia solicitar a uma empresa de um convênio que ela mandasse os dados desse titular para uma outra empresa de um outro convênio, por exemplo.
em que ele passaria a utilizar os serviços dessa nova empresa. É um direito dele. E aí entra uma questão sobre portabilidade dos dados e interoperabilidade, ou seja, vai ser necessário que cada vez mais que esses dados sejam armazenados de uma forma que eles possam ser transmitidos entre as empresas e que não haja falha nessas transmissões. Eles devem utilizar equipamentos, tecnologias, de forma que que um dado não fique preso num único local e não possa ser exportado para outros locais. E quais são as obrigações dos controladores ou das empresas? A primeira delas é respeitar o princípio de proteção, todos os princípios de proteção de dados pessoais, cuidar a questão de privacidade que a própria legislação traz e cuidar a questão de pegar o consentimento do titular. Sempre que ela for coletar algum dado, ela precisa antes ter esse consentimento expresso. Ele pode ser escrito ou pode ser de alguma outra forma que seja visto que realmente houve o consentimento. Se ele for escrito, inclusive, a lei manda colocar numa cláusula destacada, tem mais esse detalhe. Ela tem o dever de identificar também os tratamentos, todos os tratamentos, em um registro de processamento, ou seja, vai ser uma obrigação da empresa possuir um registro de todos os tratamentos que ela faz. E também ela tem que ser capaz de provar o tratamento dos dados implementados e provar que eles estão de acordo com a legislação. O ônus da prova é da própria empresa, de provar que os seus dados estão de acordo com a legislação, de que o tratamento dos seus dados estão de acordo com a legislação. É o ônus da própria empresa. E ela também vai ter que elaborar códigos de conduta para que todos os seus funcionários cumpram essas normas, né? E notificar qualquer violação aos dados pessoais. Ou seja, a lei traz a criação de uma Agência Nacional de Proteção de Dados e a empresa vai ter a obrigação de notificar essa empresa quando houver um vazamento de dados e também de notificar o titular dos dados. Ela não pode passar por um vazamento de dados e ficar quieta. Se isso acontecer, ela vai ser severamente sancionada depois. A empresa também vai precisar realizar um estudo de impacto na privacidade para os tratamentos de risco que ela faz. Isso daria um vídeo próprio. E ela vai ter que garantir que os usuários sejam informados de maneira clara e concisa sobre o período de retenção dos dados, a existência da criação do perfil deles, os direitos e as soluções disponíveis e inclusive informar quando houver o término desse tratamento de dados. E quais são as penalidades caso o controlador ou operador não cumpram com a legislação? A primeira delas que a lei traz é uma advertência, mas além disso, ela pode ser também condenada a uma multa de até 2% do faturamento da empresa, no valor total de 50 milhões de reais, por infração, ou seja, cada vez que ela fizer uma infração, mais multa diária. A lei também traz a publicização da infração, ou seja, a lei vai expor ao público o que essa empresa fez. Isso é extremamente prejudicial para a concorrência. Ela pode bloquear os dados, eliminar dados também. Ela pode suspender parcialmente o funcionamento do banco de dados da empresa e pode até mesmo proibir o tratamento de dados dessa empresa. Então é essencial que a empresa tome todas as medidas a fim de se adequar. E eu trouxe algumas medidas aqui, é claro que nesse vídeo eu não vou conseguir trazer todas as medidas, são muitas, mas eu busquei trazer várias aqui de uma forma que quem assista esse vídeo já seja capaz de aplicar por si próprio muitas dessas soluções. Então a primeira delas é que a empresa colete o consentimento dos titulares dos dados sempre que ela for iniciar um tratamento de dados. E caso ela já faça tratamento de dados, que colete o consentimento então de todos os titulares para que ela continue exercendo isso de uma maneira mais correta. E além disso, ela vai precisar informar exatamente quais são os dados que estão sendo coletados e como vai ser usado, como esses dados serão usados, como vai ser feito o tratamento desses dados. Ainda,
a empresa vai precisar criar um banco de dados a fim de registrar todos os pedidos que os titulares dos dados fizerem em razão desses dados. Isso é uma imposição da lei. Ter um sistema próprio onde o titular, quando ele quiser saber um dado ou quiser apagar ou alterar, ele se dirige a esse sistema e por meio desse sistema esses pedidos todos são feitos. E a lei ainda diz que esses pedidos devem ser atendidos de forma gratuita, não pode cobrar por isso. A empresa também vai precisar ser capaz de fornecer relatórios e informações para a Agência Nacional de Proteção de Dados, porque ela pode exigir e a empresa vai ser obrigada a prestar essas informações. Ainda, a empresa vai precisar observar cada uma das atividades consideradas como tratamento de dados. Eu dei vários exemplos no vídeo, mas eu recomendo que seja lido o artigo 5º, inciso 10 da lei, porque lá vai trazer todo o rol de atividades que são consideradas tratamento de dados. E quanto à segurança no armazenamento desses dados, a empresa vai precisar observar as técnicas de segurança da informação, visando garantir que os dados armazenados sejam livres de invasões. E lembrando que caso exista alguma invasão a esses dados, ela precisa comunicar imediatamente à Agência Nacional de Proteção de Dados e o titular dos dados que foram invadidos. E por fim, essa lei também traz a obrigação de que o encarregado pelos dados, ou seja, o DPO da empresa, seja identificado, porque ele vai ser o responsável pela comunicação entre a controladora, ou seja, a empresa, e os titulares, né? Então, os titulares precisam saber quem é esse encarregado. Então, isso precisa estar no site da empresa, precisa estar disponibilizado publicamente quem é ele e quais são os dados para que ele possa ser contatado. Claro que com um vídeo em tempo limitado não é possível trazer todas as obrigações e fazer uma explanação maior, né? Mas eu busquei trazer aqui o principal e principalmente de uma maneira que já possa ser aplicada. Se tu tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode comentar aí embaixo. Se tu quiser que eu faça algum vídeo específico sobre algum desses temas da LGPD, comenta embaixo aí também, que eu vou buscar fazer um vídeo sobre cada uma das sugestões que forem dadas. Então é isso aí, até mais!